Gente, boa noite. Então, vamos dar início ao 9º capítulo do estudo da CNV. Está acabando o nosso estudo, faltam 4 capítulos, 10º, 11º, 12º, 13º. Então, nós temos aí praticamente mais um mês para a gente buscar, pelo menos, ter uma pequena base do que é a CNV, do que é esse estudo tão bonito, que ajuda a gente a cuidar da gente e a cuidar do outro, que é extremamente importante, né? E nós estamos aqui nesse estudo justamente para que a gente consiga realmente cuidar de si e cuidar do outro. E hoje o capítulo é lindo, porque hoje vai falar sobre o autocuidado. Até agora, nós vimos como utilizar a CNV na política, na vida social, no casamento, com os filhos, com o marido. Agora, a gente vai utilizar a CNV para conosco, tá? Então, é importante a gente sempre relembrar o que a gente está fazendo aqui, por que a gente escolhe estar nesse grupo, qual é o nosso objetivo quando a gente entra num grupo de estudo e busca se aprimorar, busca a leitura. É realmente porque a gente sente uma dificuldade ao se comunicar, é porque a gente sente que a gente não está sendo bem compreendida, é porque a gente, de repente, não consegue se expressar de forma correta, é porque a gente ainda não sabe falar sobre as nossas necessidades e os nossos sentimentos. É porque a gente precisa observar os conflitos e saber lidar melhor com eles. É porque nós queremos expandir o nosso conhecimento sobre a comunicação humana. É porque a gente gostaria de aprender as técnicas da CNV, que são interessantes para potencializar nossa capacidade de liderar e de ter uma gestão com o próximo e autogestão. O grupo tem a função de desenvolver a resolução de conflitos pessoais e coletivos. A gente está aqui para buscar o autoconhecimento e o controle do ego, e tudo isso para a gente buscar a paz nos relacionamentos, tá bom? Ai, a Meire está aqui hoje. Obrigado, Meire, pela presença. Delícia, meu bem. Bom, isso aqui eu já expliquei um pouquinho. Então, nós estamos aqui também porque nós queremos estar num processo e num desejo genuíno de querer contribuir com o bem-estar do outro. Além disso, nós queremos não só contribuir com o bem-estar do outro, mas também nós queremos dar e receber de forma compassiva. Dar as informações, dar aquilo que sai da nossa boca de forma compassiva, dar o nosso coração de forma compassiva e receber do outro, mesmo que o outro esteja bravo, irritado, de forma compassiva. Então, é sempre bom a gente lembrar por que estamos aqui e por que a gente escolhe vivenciar ou estudar, aprender um pouquinho da CNV, porque é um estudo, gente, eterno. A cada dia que eu leio o capítulo, novamente eu vejo coisas que parece que eu não tinha visto antes. E este capítulo foi um deles, que eu não tinha condições na época de aprender a me conectar compassivamente comigo mesma, que é esse o nosso capítulo de hoje. Conectando-se compassivamente conosco. O Marshall, ele começa o capítulo falando que esse é o capítulo um dos mais importantes da CNV. Por quê? Se nós não conseguirmos ter autocompaixão e tratar a gente com harmonia, com felicidade, com paciência, a gente também não dá conta de fazer isso com o próximo. Então, ele já traz logo na primeira frasezinha,
que nós possamos nos tornar a mudança que a gente deseja no mundo. Então, por que ele fala sobre isso? Porque ele explica o seguinte: se eu quero trazer paz nas relações, se eu quero entregar minha comunicação de uma forma mais tranquila, mais leve, mais harmônica, eu consigo fazer isso sem entregar isso a mim mesmo primeiro? E aí é que tá, né, gente? Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir entregar para o outro aquilo que a gente não tem para entregar para nós. E isso não dá. E ele fala, não é possível. Então, por isso que ele sugere que a gente possa realmente começar com a gente. Não que você não fará isso com o outro. E também não é uma autocompaixão que você passa a mão na sua cabeça por tudo aquilo que você fez e que você acha que não deveria ter feito. Não é essa a ideia. A ideia é que você possa se enxergar com gentileza, que você possa se enxergar com preocupação, se apoiando de forma amável a si próprio. E aí o texto fala, como você faria com um amigo ou uma amiga em alguma dificuldade? É se permitir aceitar-se como é, diminuindo, assim, as cobranças e críticas sobre você mesmo. Olha que bonito isso, né? A gente poder realmente... Valério, só vou montar seu celular, seu fone um pouquinho. A gente poder realmente nos enxergar com gentileza. Quem se enxerga aqui com gentileza, gente? Levanta a mão que eu quero ver. Quem tem preocupação consigo mesmo? Quem se apoia? Quem é amável consigo mesmo? Quem se aceita ou se permite ser do jeito que é, sem ficar se cobrando? A Suelen colocou uma carinha de espanto. Que isso, Suelen? Que houve? Ai, é difícil, né? A gente se olhar assim, com esse carinho todo. Não faço nada disso. Então, olha só que interessante, né? E o engraçado é que ele fala assim, gente, esse capítulo assim foi muito impactante assim reler ele, porque eu tinha esquecido disso. Porque eu pensei, meu Deus, é verdade. Agora eu estou nesse processo de me dar esse tempo, me dar essa autocompaixão, e quanto mais eu faço isso, mais eu consigo fazer isso para o próximo. Quanto mais eu me aceito, quanto menos eu cobro a perfeição, as coisas de mim, quanto menos eu me critico, menos eu critico o outro, mais eu aceito o outro. E aí ele vai falar para que a gente olhe isso num contexto um pouco mais aprofundado, tá? Por quê? Usamos a CNV para nos avaliarmos de maneira que promova crescimento em vez de ódio por nós mesmos. Essa é a ideia da autocompaixão e da autoavaliação quando você vê que você não está fazendo aquilo que você gostaria de ter feito, ou que você se arrepende, ou que você não está gostando. Então, a autoavaliação, usando a CNV, é para você se promover em crescimento. É você poder olhar para você com essa gentileza, com essa amorosidade, a fim de crescer, e não para criar raiva de si mesmo, ódio de si mesmo, crítica para si mesmo. Olha, gente, que bonito isso. Eu me avalio, eu me acolho para crescer, né? Então, ele já começa o capítulo falando isso, que nós temos uma tendência a nos avaliar de forma destrutiva, falando como você é um idiota, que imbecil, por que você fez isso? Ai, como você é estúpido. A gente com a gente mesmo, né? Você é estúpido, ai, como você é besta, ai, você não presta atenção, ai, nossa,
desorganizado ou desorganizada, a gente vai nos criticando, nos criticando, nos criticando. E a ideia é que a gente se avalie, sim, mas a gente se avaliar a partir de agora com um olhar compassivo. É a gente se avaliar, tem alguns critérios para se avaliar, tá? A gente vai passar por eles. Mas a importância é a gente se avaliar de uma forma que promova a mudança com prazer. Essa avaliação é para que a gente promova em nós a harmonia para dentro de nós e para a convivência com o próximo. Então, eu peguei um trechinho do texto que eu achei muito legal. Ele fala assim: como desejamos que todos nossos atos levem ao enriquecimento da vida. É fundamental saber como avaliar os eventos e condições de maneira que nos ajudem a aprender e a fazer escolhas duradouras que sirvam aos nossos propósitos. Então, a avaliação que nós vamos fazer relacionado a nós, ela precisa ter condições para que a gente possa fazer escolhas no futuro de forma duradoura e que sirva a algo maior. E não utilizar da avaliação para nos xingar, nos maltratar, nos ridicularizar. Não. Olha que diferença, gente. E aí ele continua: infelizmente, a maneira como fomos ensinados a nos avaliar frequentemente conduz ao ódio por nós mesmos, ao invés da gente utilizar apenas o aprendizado. Quem nunca errou e se arrependeu? Todos nós. Só que toda vez que a gente erra, toda vez que a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, ali no meio está embutido uma necessidade. E aí é isso que ele vem propor nesse capítulo. Ele vem propor que nós possamos nos autoavaliar para que a gente encontre as nossas necessidades e o que nós estávamos buscando quando realizamos algo que a gente não gostou, não foi legal, magoou outras pessoas, ao invés da gente só se criticar e só se rebaixar, tá? E aí eu peguei mais um outro trechinho do texto, que é como se fosse um subtítulo, que ele fala assim: avaliando a nós mesmos quando fomos menos que perfeitos. Sua autorrecriminação implícita pressupõe que elas merecem sofrer pelo que fizeram. Ou seja, a gente se avalia, se autorrecrimina e a gente já quer fazer a autopunição. Então, gente, na hora que eu estudei de novo esse capítulo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu faço isso comigo ainda muito. Né? Quando eu não dou conta de entregar as coisas, eu fico me punindo, eu choro. E aí o que acontece? Eu acabo fazendo essa recriminação também com as pessoas quando elas não conseguem fazer as coisas. Então, olha só como é sério. É muito sério. E é importante que a gente entenda o seguinte: é trágico que tantos de nós fizemos enredados de ódio por nós mesmos, em vez de nos beneficiarmos dos erros que mostram nossas limitações e nos guiam em direção ao crescimento. Ou seja, ao invés da gente ficar com ódio da gente, a gente precisa pegar isso e guiar para o nosso crescimento, para o nosso propósito. E geralmente a gente não faz isso. A gente não dá conta de olhar para essa questão, para o nosso crescimento. E ele vem trazer, por isso que ele fala, ele já começa o capítulo falando, esse é um dos mais importantes. A gente precisa começar a nos direcionar para esse crescimento, para esse propósito da vida, né? Para isso, a gente vai precisar parar, olha só o que ele fala, e ele até é radical no texto. Ele fala, nós vamos precisar
eliminar, parar, primeiro, de fazer o que não gosta. Ele pressupõe que temos que fazer tudo com prazer, com muito prazer. E aí ele explica como você vai fazer isso. Depois, a gente precisa eliminar o verbo devo, o verbo dever. Ah, eu devo fazer, ou eu tenho que fazer. Porque toda vez que a gente usa esses verbos, significa dizer que nós estamos inconscientes. Nós estamos atribuindo o dever, o tenho que, ao outro. Faz sentido isso, gente? Ah, eu tenho que lavar a louça. Ah, eu tenho que colocar o lixo. Ah, eu devo ir trabalhar. Como se fosse algo externo de você. E aí, toda vez que a gente usa esse verbo tenho que ou devo, automaticamente, quando nós estamos na sociedade, isso acaba gerando algum sentimento de culpa, vergonha ou aprovação. Então, por exemplo, eu tenho que lavar a louça. E aí logo vem, porque se chega alguém na minha casa e vê minha casa com a louça sem lavar, tenha vergonha. Ou eu tenho que colocar o lixo para não acontecer nada com o meu cachorro. Se o cachorro come o lixo, vem a culpa. Ou eu tenho que ir na festa. Por quê? Eu desejo a aprovação dos outros. Por isso que eu tenho, ou eu devo. E aí ele fala assim, para a gente começar a cuidar da gente, a ter compaixão, a gente precisa mudar o verbo tenho ou devo pelo verbo eu escolho. Eu escolho colocar o lixo. Eu escolho lavar a louça. Eu escolho ir trabalhar. Eu escolho ir na festa. Quando a gente troca o verbo, a gente já começa a se cuidar. Por que ele fala isso? Porque quando você coloca o verbo eu escolho, então significa dizer que a responsabilidade é nossa. Não tem, a gente não atribui a responsabilidade a outro. Quando eu coloco eu escolho, eu preciso entender também qual é a minha motivação. Qual é o meu propósito? Porque a partir desse momento que eu troco o verbo, que eu começo a observar que eu não tenho que eu não devo nada, eu começo a escolher consciente e isso vai se tornando mais prazeroso. Então, a compaixão é também você procurar fazer as coisas com prazer. Mas a gente vai precisar ter responsabilidade. Então, vocês lembram logo no começo, quando a gente passou aquela pirâmide da Ruth de Andrade? Que nós temos lá o vilão, o vítima, o protagonista e o sabotador? O vilão, eu tenho muita consideração comigo, baixa consideração com o outro. Dá problema nas relações. Vítima, eu tenho muita consideração com o outro, baixa consideração comigo. Engulo o sapo, fico doente. O sabotador, não tenho consideração com o próximo e nem consideração comigo. É aquela pessoa que fala que vai fazer, não faz, que fala que vai entregar, não entrega, fala que se compromete, não cumpre, fala que vai escrever, não escreve. Não tem consideração com o outro e nem consigo. O protagonista, ele tem consideração consigo e com o próximo, na mesma medida. É esse o convite da compaixão. Que você possa trocar verbos, e isso é um começo, gente. Você quer começar a ter autocompaixão? Começa trocando o verbo. Eu escolho ir, eu escolho tomar água. Eu não tenho que tomar 2 litros de água. Eu escolho tomar 2 litros de água. Quando você muda, muda uma energia, muda um sentimento, muda uma consciência. Porque você se responsabiliza. Eu escolho ir na festa, eu escolho estar com você. E aí, quando a gente escolhe, a gente percebe
que algumas coisas que a gente está escolhendo não tem a ver, e a gente vai desligar daqui 10 minutos. A gente percebe que nós não podemos não escolher mais algumas coisas, e a gente acaba se tornando mais consciente dos nossos atos, tá? Fala rapidão, então. Você quer que eu abra uma sala? Você consegue? Quer usar? Se puder, sim. Eu te mando. Tá bom. Você manda no grupo, então? Aí você grava direto. Tá bom. No grupo mesmo, tá bom. Pode ser no grupo. Obrigada, Meire. Entende isso, gente? Como é importante isso, e realmente faz toda a diferença a gente mudar esse verbo. E tem outras coisas que a gente vai precisar fazer também, para que a gente comece a ter autocompaixão conosco, né? E agora, vocês acham que a gente já dá um stopzinho e já entra? Ou eu continuo? É melhor a gente dar um stopzinho e entrar na próxima, né? Vocês acham? Pode ser? Sim. Então, peraí, deixa eu parar de gravar aqui. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é trocar alguns verbos, se responsabilizar pelas nossas escolhas, né? Porque quando a gente faz isso, a gente para de se auto-julgar, de se auto-maltratar, tá? Uma outra coisa que ele fala: traduza os seus julgamentos sobre si mesmos e exigências internas, aquelas autocobranças, sabe por que você não fez, por que você não é, por que você não foi, por que isso, por que aquilo, por necessidades e o que enriquece a sua vida. Exemplo. Ele deu um exemplo dele, pessoal, eu vou pegar esse mesmo exemplo para passar para vocês, tá? Como vocês não leram o livro, depois vocês leem para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, ele falou que ele foi num seminário e ele tinha comprado uma camisa cinza, bacana a camisa, e ele foi nesse seminário todo chique estrear essa camisa. O seminário foi tão gostoso que, no final, acabou atrasando um pouco ele pelos autógrafos. As pessoas queriam que ele autografasse. Então, ele saiu rabiscando um monte de papel, correndo, e ele tinha um compromisso a seguir. O que aconteceu? Ele fez isso rapidamente e esqueceu a caneta virada de cabeça para baixo no bolso da sua camisa nova e saiu. Quando ele chegou no outro evento, a camisa estava manchada, estava cheia de pontinha, porque ele tinha esquecido de fechar. Quando ele chegou e viu a camisa manchada, porque isso chamou a atenção das pessoas, né? Ele ficou durante 20 minutos se julgando. Como você não presta atenção? Como que pode a camisa nova você fazer isso, esquecer de tampar a caneta e blá, 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 blá. Ele falou que ficou 20 minutos se autocriticando, se auto-julgando. Só que ele é o precursor da CNV. E ali, depois de 20 minutos, olha só, depois de 20 minutos ele atrasou o compromisso, foi que ele pensou, espera um pouquinho, deixa eu parar de me julgar e deixa eu entender qual era a minha necessidade. E aí ele começou a refletir, por que que eu não tampei a caneta? Aí ele pensou, bom, eu não tampei a caneta porque eu estava com pressa, né? Bom, por que que eu estava com pressa? Porque, na verdade, eu queria ter atendido melhor. Eu fiquei mais tempo na comissão, lá nesse evento, porque eu gosto de enriquecer a vida das pessoas que estavam lá. Então, ficar lá até tarde assinando é um cuidado que é mesmo saindo correndo, porque eu atendi a uma das minhas necessidades, atender bem o público. E aí, a contrapartida, o que ele pensou? Mas eu não estou atendendo às minhas necessidades de autocuidado. Então, o que eu devo fazer da próxima vez? Da próxima vez, eu preciso atender às minhas necessidades de autocuidado, de prestar atenção no que eu vou fazer relacionado ao meu comportamento, à minha ida para lá e para cá, mas eu também vou
atender as necessidades das outras pessoas, porque isso é importante para mim. Porque, veja bem, muitas vezes nós deixamos de fazer coisas para nós, que é importante, porque fazer coisas para o outro também é tão importante quanto. Certo? Às vezes você deixa. Não, eu vou visitar uma pessoa, mas eu tinha um trabalho para fazer. Mas é tão importante quanto você visitar essa pessoa, quanto você fazer esse trabalho. E aí o que ele fala? Como que você pode estar atendendo às suas necessidades e atendendo às necessidades do outro, que na verdade são suas também? Como? E aí ele fala, estado de atenção, autoconhecimento. Porque a ideia é que, ele falou assim, na próxima vez que isso acontecer, eu vou prestar mais atenção na hora de colocar a caneta no bolso, ou eu vou andar com a caneta na mão, porque eu sei que isso já pode acontecer. Então, qual que é o aprendizado? Mudar a estratégia na hora da saída, na hora da prece. Mas não deixar de atender a minha necessidade de autocuidado com o pessoal e nem de autocuidado comigo, é só mudar. E aí ele falou que quando ele começou a pensar nisso, pensar qual necessidade eu estava atendendo ali, por que eu fui tão descuidado, por que eu manchei a minha camisa? Aí ele percebeu que ele fez isso porque ele estava atendendo a necessidade dele também, que era de estar ali presente com aquele pessoal. E só dele entender que ele estava ali enriquecendo a vida do outro e enriquecendo a sua própria vida, quando ele escolhe fazer isso, mesmo faltando atenção num segundo momento, alivia a atenção dele. Aquela tensão de, você é isso, você é aquilo, alivia. Então, é isso que ele está falando. Toda vez que você estiver se julgando, estiver com muitas exigências a seu respeito, troque. Qual que é a sua necessidade? Por que você está escolhendo fazer o que você está fazendo? Ao invés de você simplesmente ficar se julgando. Compreenda qual foi a sua motivação. A serviço de qual enriquecimento da vida a sua ação estava servindo. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa, no fundo, nós estamos querendo enriquecer as nossas vidas. Aí, gente, olha só que loucura. Eu pensei numa traição, né? Falei, tá bom. E a pessoa que trai? Né? O homem, a mulher, ou a mulher, enfim. O que a pessoa está querendo? Qual é a necessidade dela? Talvez de atenção, talvez de alívio sexual, né? Talvez de carinho, enfim. Só que, e aí ele até fala, muitas vezes a gente atende às nossas necessidades e a gente não enriquece a vida do outro. Aí é onde vem o arrependimento. E quando as pessoas fazem algo que a gente não concorda, no fundo, a pessoa só está em desarmonia com as necessidades do outro. Então, uma pessoa que faz algo para mim que eu não aprovo, ela está em desarmonia com as minhas necessidades. E vice-versa, a gente também pode estar em desarmonia com as necessidades do outro. E aí acaba essa questão nossa de julgamento. Mal, bom, ruim. São seres humanos querendo atender cada um a sua necessidade básica. E aí ele fala assim, que uma premissa básica da CNV é que ao julgarmos que alguém está errado ou agindo mal, o que estamos realmente dizendo é que essa pessoa não está agindo em harmonia com as nossas necessidades. Se por acaso julgarmos a nós mesmos, o que estamos dizendo é, eu mesmo não estou agindo em julgamento de mim mesmo. Ai, não, gente, eu escrevi errado aqui. Eu mesmo não estou agindo conforme a minha própria harmonia, a minha própria necessidade. Eu escrevi coisa a mais aqui, gente, perdão. Na verdade, é isso. Quando eu
faço algo que eu fico triste comigo, é porque eu não estou agindo mediante aos meus valores, mediante aquilo que eu acho que é importante. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou incoerente comigo? Por que eu escolho essa estratégia e não outra para atender às minhas necessidades? Cabe a cada um de nós responder. Por isso que o autoconhecimento e se avaliar, se autoavaliar dessa forma é tão importante. Porque às vezes a gente vai perceber, por exemplo, a gente, sei lá, gente, uma vez que aconteceu, eu saí e falei, eu quero me divertir, uhul! E tomei uns goró a mais. A minha necessidade era diversão. O que aconteceu? Eu não soube como eu voltei para casa, eu tomei uma caipirinha, um copinho assim, menor que esse. Gente, eu tô sem a câmera ligada, né? Vocês nem me falaram nada, peraí. Nem me falaram nada que eu tô com a câmera desligada. Um copo bem menor que esse. A minha necessidade era me divertir, só que eu me arrependi. Porque eu fiquei com dor de cabeça, eu falei besteira na frente das pessoas que eu não queria ter falado. E eu perdi dinheiro, eu fiquei mal. Foi um horror, um horror. E aí eu pensei, nossa, por que eu fiz isso, né? Se agora eu tô mal, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque, bom, eu queria enriquecer a minha vida, me divertindo. A estratégia que eu utilizei foi o álcool. E aí depois eu comecei a pensar, será que eu preciso do álcool para me divertir? Será que eu não consigo me divertir, dançar sem o álcool? E aí eu fiz o teste logo na sequência. Gente, que delícia! Hoje eu não ingiro mais álcool, porque eu perco a noção das coisas e eu não me divirto, na verdade. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de se julgar e a gente busca novas estratégias para a mesma necessidade, para o mesmo enriquecimento da vida. Eu só mudei uma estratégia, não ingiro álcool. Continuo, quando eu vou sair, me divirto, danço até a boquinha da garrafa, sem o álcool. Já melhorou bastante, eu já aprendi. Aprendi que, por exemplo, para mim o álcool não funciona. Nenhum álcool, entendeu? E é isso. E ele continua falando, julgamentos de si mesmo, assim como todos os julgamentos, seja para consigo, seja para com o outro, são apenas expressões trágicas de nossas necessidades insatisfeitas. Toda vez que a gente fala alguma coisa para alguém, você é isso, você não fez isso, você é aquilo, ou quando alguém fala para nós, você é isso, você é assim, você é assim, não. É porque, na verdade, o outro está esperando algo de nós que a gente não está podendo dar, não está tendo condições ainda de entregar, ou a gente mesmo não está sendo coerente com o que a gente quer, com os nossos valores, com aquilo que é importante para a nossa vida. Às vezes nós estamos agindo inconsciente, fazendo por fazer. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, para que a gente saia desse automatismo até linguístico, do tem o quê? Às vezes você escolheu ser mãe, escolheu ter uma casa, escolheu trabalhar naquela empresa, e aí do nada a gente vai lá, leva o currículo, olha só como a gente é. A gente leva o currículo, produz o currículo, faz a entrevista. Ai, consegui um emprego. No outro dia a gente fala, lá, eu vou começar a trabalhar, tenho que ir. Como tem que ir? Se a gente que escolhe, se a gente que escolheu, né? Isso com tudo, tá, gente? Com marido, com filho, com casa. Porque a gente está no automático. E aí ele pede para que a gente saia um pouco disso. E aí, olha só, interessante. O que a gente precisa fazer? Quando estamos fazendo algo pouco enriquecedor na nossa vida, o nosso desafio é de nos autoavaliarmos a cada momento de forma tal que leve a uma mudança. Quais que seriam essas mudanças? Primeiro, na direção que eu gostaria de ir.
Segundo, por respeito e compaixão para conosco mesmo, ao invés de ódio, culpa e vergonha. Então, ele dá um outro exemplo. Ele fala, quando eu comecei a fazer uma análise do que eu fazia que não enriquecia a minha vida de jeito nenhum. Eu ficava nervoso e estressado. Aí ele fez lá a listinha. Fez a lista. E aí ele foi fazendo, eu vou fazer essa atividade com vocês, tá? Ele foi fazendo as perguntas para encontrar o caminho de mudança para ele. E aí ele foi entendendo, qual é a direção que eu gostaria de ir? Isso aqui eu faço por respeito e compaixão para comigo? Eu faço isso por respeito e compaixão para com o próximo? Então ele deu um exemplo de um laudo. Ele é psicólogo e ele tinha que fazer laudos para os seus pacientes todos os dias. E ele investia pelo menos 1 hora por dia fazendo esses laudos. E ele detestava. Então, na visão dele, essa atividade não era nem um pouco enriquecedora. E aí ele começou, espera um pouquinho, eu faço isso, então eu preciso levar, precisa ser mais agradável, eu preciso fazer com mais prazer isso aqui. Deixa eu entender se isso aqui está me levando para o meu propósito de vida, que é a paz. Ele já sabia que era a paz, né? Bom, aí ele começou. Bom, está indo na direção que eu gosto de ir? Bom, aí ele começou. Não, mas isso aqui o cliente nem usa isso. Por que eu faço isso? A propósito de quê? E ele foi fazendo algumas perguntas. No final, gente, ele percebeu que ele não fazia isso por respeito e nem compaixão para com ele. Ele não fazia essa atividade ou qualquer outra coisa por compaixão e respeito com o próximo. E também aquilo não estava levando ele em direção ao lugar nenhum. E foi aí que ele decidiu não fazer mais essa atividade. Por que é tão importante a gente olhar isso? Porque toda vez que a gente olha isso, qualquer coisa que a gente faça de forma comprometedora, de forma... Ai, gente, qual que é a palavra? Responsável, a gente sai aquele peso. E aí ele fala assim, para a gente chegar nisso, a gente vai precisar passar pelo luto. O luto desse automatismo de ficar se boicotando, se xingando, falando mal de si mesmo. Esse luto da nossa criação, que nos ensinou a nos julgar e a nos rechaçar o tempo todo. A gente vai ter que passar por esse luto, a gente vai ter que esquecer e treinar nossa mente para que a gente realmente possa, todo momento, se autoavaliar no intuito de crescer e enriquecer a vida. Ponto. E a gente vai ter que passar por esse luto o tempo todo. O tempo todo a gente vai ter que pensar sobre, opa, eu estou me criticando, não, luto, silencia sua mente, o luto silencia sua mente para as suas críticas. Silencia. E entra num próximo passo. O que te levou a fazer isso? Você estava querendo qual objetivo, qual propósito? Entende, gente? É autocuidado, é gentileza. É preocupação. Olha que legal. É preocupação. Por que você chegou nesse ponto de gritar, de xingar, de quebrar o copo? Sei lá, gente. Eu estou falando no extremo, mas vai saber, né? Às vezes a gente chega nesse ponto. Depois que a gente passar por esse luto de silenciar a nossa mente, aí a gente precisa perdoar a nós mesmos. E aí eu trouxe um trechinho do livro, que ele fala assim: passamos do processo de enlutar para o perdão para nós mesmos. Enlutar é aquele silêncio, gente, para de ficar se brigando. Enluta, fica... Ok, já fiz. Para o perdão, se perdoa, voltando
a sua atenção àquela parte de nós que escolheu agir daquela maneira, levando à situação atual, e a gente precisa nos questionar. Quando me comportei daquela maneira, da qual eu me arrependo, qual era a necessidade que eu buscava atender? E aí ele continua: acredito que os seres humanos estão sempre a serviço de necessidades e valores. Isso é verdadeiro, tanto que se a ação atender à necessidade, quanto se não atender a ela, e tanto se acabarmos comemorando a ação, e tanto podemos acabar comemorando a ação, quanto nos arrependendo dela. O que ele quer dizer? Tudo, absolutamente, tudo que a gente faz de forma inconsciente, nós estamos fazendo porque nós temos necessidades que a gente não sabe avaliar e nós queremos enriquecer a nossa vida ou a vida do próximo, que a gente também não sabe olhar para isso. Então, esse processo de perdão é para que a gente realmente possa olhar para isso. Olhar com a maior empatia do mundo. E aí ele fala, quando escutamos a nós mesmos com empatia, ouvimos também as nossas necessidades subjacentes. O perdão a nós mesmos ocorre no momento em que essa conexão empática acontece. Somos então capazes de reconhecer que a nossa escolha foi uma tentativa de servir a vida. Mesmo que o processo de luto tenha nos mostrado como... Peraí, gente, não estou conseguindo ver o restante. Ai, meu Deus. Não consegui ver o restante que está baixo aqui para mim. Peraí. Deixa eu terminar de ler essa parte aqui para vocês. Eu já vou colocar. Mesmo que o processo de luto tenha nos mostrado como ele falhou em atender às nossas necessidades. Então, o que ele está falando aqui? Que nós precisamos, quando a gente for, quando a gente errar, que a gente vai errar, gente, não vamos nos enganar, né? Erraremos todos os dias, praticamente. É para a gente se perdoar porque a nossa real intenção, e é claro, se a gente não for um masoquista, um psicopata, que eu acho que nenhuma de nós é aqui nesse estudo, né? Que faz as coisas porque gosta, tem prazer em ver o outro se magoar, tem um prazer ao desserviço da vida, tem prazer de ver o sangue, o bicho pegar fogo. Não é para esse tipo de pessoa que ele está falando. Ele está falando para pessoas normais, para as pessoas que se arrependem, que ficam magoadas com as coisas que fazem ou que deixam de fazer. Porque até mesmo, gente, quando a gente se sabota, eu deixei de fazer um projeto, deixei de pagar uma conta, deixei de fazer algo que era importante para mim. Quando você deixa, você também está atendendo uma necessidade sua. Por isso que a gente tem que parar de se julgar. Porque eu sou autossabotadora, blá. Ok. Qual é a necessidade que você está atendendo agora em não fazer aquilo que você precisa fazer? Às vezes a gente vai perceber que é necessidade de descanso. Às vezes a gente vai perceber que é necessidade de preguiça. Às vezes a gente vai perceber que é necessidade de silêncio. E quando a gente olha para isso, gente, aconteceu isso comigo uma época. Fazia muito tempo que eu queria fazer uma coisa. Vou dar um exemplo da academia, tá? Fazia muito tempo também que eu queria fazer academia e tal. E eu procrastinava. Aí eu ficava assim para mim, tá vendo como você é indisciplinada? Você não gosta de você. Você cuida de todo mundo. E agora, quando é sua vez, você não cuida de você, tá vendo? E comecei, gente, naquela lamúria. Eu mesma fui a minha pior inimiga. E aí eu falei, não, mas espera um pouquinho, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me boicotando? Qual que é a minha necessidade? E aí eu percebi que eu estava fazendo isso porque a minha necessidade
maior era de segurança. Então, eu não ia para a academia porque eu queria estar em casa, cuidando das minhas filhas, porque eu tinha que deixá-las sozinha na época da pandemia. E eu não queria. Então, eu não estava me sabotando, na verdade. Eu estava enriquecendo a vida delas. Porque eu estava cuidando delas. E aí eu não queria esse descuidado. Porque eu me descuidar delas também era algo que me doía. Quando eu entendi isso, eu falei, verdade. Eu estou fazendo isso não é porque eu sou ruim. É porque eu estou cuidando da minha casa, das minhas filhas. E cada uma, no ano passado, isso foi o ano passado, tá, gente? Eu passei o ano passado inteiro me xingando. Cada uma estudava no horário. Uma estudava de manhã, a outra estudava à tarde. Então, eu tinha que acordar às 7 horas para ajudar uma a ir para a escola, aí depois uma comia no horário, a outra comia no outro, era uma loucura. Então, eu não tinha um tempo, assim, exato para mim, sabe? Fora o hospital da alma também, e um monte de coisa que eu fui enfiando. Quando chegou no final do ano, eu pensei assim, bom, fazer academia é importante para a minha saúde. Como eu posso conciliar sem descuidar das minhas filhas? Aí eu falei, já sei, vou colocar as duas no mesmo horário. Porque a Isadora estudava à tarde e a Isabela estudava de manhã. Só que de manhã não tem. De tarde não tem primeiro o colegial. Só de manhã. Só que de manhã tem a quinta série. Falei, já sei, Érica, pelo amor de Deus. Põe as duas no mesmo horário. As duas vão para a escola juntas. Esse período que elas estão na escola, você pode cuidar de você sem luta, sem ficar se chicoteando. E mesmo se voltar a pandemia, as duas estudando no mesmo horário, é tranquilo, porque aí eu deixo as duas sentadas, eu dou café, uma horinha que seja que as duas vão estar ali estudando cada uma num quarto, eu fiquei pensando, né? E eu sair, as duas vão estar juntas. Ah, entende, gente? É você conseguir compreender o porquê que você não está fazendo ou fez coisas e realmente se perdoar e mudar a estratégia. Não desistir de você. Só mudar a estratégia. E aí o Marshall, ele fala assim, ó. Se perdoa, troca o verbo, para de se julgar, mas não faça nada que não te dê prazer. Nada, absolutamente nada. E as pessoas pensam, como assim? Detesto pagar conta, detesto lavar o quintal, detesto podar as plantas, eu detesto passar roupa. Como assim eu não vou fazer essas coisas? Não, você não vai fazer. Você vai encontrar a motivação, o propósito. Por que você faz? Então, primeira coisa, sai do tenho que passar roupa por escolho passar a roupa. Primeira coisa. E depois a gente precisa entender o porquê que você escolhe o que você escolhe, o que você está querendo ganhar com isso, qual que é o seu propósito e qual é o seu desejo. Enquanto a gente não se aprofundar em tudo aquilo que a gente faz e o porquê de cada coisa, a gente não faz as coisas com prazer. E esse tipo de atividade vai ajudar, ele até propõe que a gente faça essa atividade para ajudar a gente a encontrar o propósito e o prazer nas coisas. E se, depois que você fizer essa atividade, você não encontrar o propósito, não encontrar o seu desejo, e realmente não for prazeroso, troque. Troque, porque isso também é um jeito de se cuidar. É autocompaixão com você. Então, bora, gente, para essa atividade? Vocês trouxeram papel e caneta? Sim. Vocês estão comigo, gente? Estão pegando a visão? Uhum. Legal. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha, sulfite, deixa essa folha assim mais larguinha, como fala, gente? Tem a paisagem, isso, paisagem. Érica, tem que ser sulfite, não pode ser caderno? Pode ser caderno, pode ser. Tá? O ideal, gente, é que essa folha fique com vocês para análise e estudo sempre que vocês precisarem, tá?
Então, vocês vão fazer aí 5 colunas, se vocês quiserem colocar 6 colunas, enfim, se quiser colocar mais algum item, fiquem à vontade. Qual que é a ideia? Na primeira coluna, a gente vai colocar todas as atividades que você faz, que você não considera enriquecedora e nem prazerosa. Pode ser lavar louça, lavar roupa, pode ser fazer planilha, pode ser pagar conta, pode ser qualquer coisa. Faça essa lista. Essa é a primeira coluna. Na segunda coluna, você vai trocar a palavra tenho que passar a roupa por escolho passar a roupa. Só que você vai precisar colocar assim, por que você escolhe passar a roupa? Por que você escolhe lavar a louça? Então, por exemplo, a atividade obrigatória, lavar a louça. Por que eu escolho lavar a louça? Gosto de casa limpa. O que eu quero com a louça limpa? Quero harmonia. Quero limpeza, quero casa cheirosa, sei lá. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito lavar a louça? Ter uma casa cheirosa. Um exemplo. Érica, peraí que eu me perdi. A primeira coluna é o quê? Eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? A primeira coluna é essa aqui, ó, atividades obrigatórias. Que você acha ou não enriquecedoras que você Não acha. tá aparecendo. Não? É. Não tá, Tá gente? escrito, tá no slide, perdoando a nós mesmos. Ah, então peraí. Por isso que eu tô Peraí. perdida. Peraí, deixa eu compartilhar de novo então. Peraí. Vê se tá aparecendo agora. Agora Sim. tá. Ah, tá. Eu achei que vocês estavam vendo. Então tá. Então vocês vão fazer mais ou menos assim, 5 colunas, pode ser 6, enfim. Na primeira, vocês vão colocar as atividades obrigatórias ou as atividades estressantes ou não enriquecedoras. Aquilo que você não está sendo prazeroso você fazer, sabe? Aí a segunda coluna, você vai colocar por que você escolhe fazer isso. O que você quer quando você faz isso? E aí você pode se aprofundar. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu desejo? E aí, gente, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou contar novamente para vocês o exemplo que o Marshall deu. Então ele colocou lá, fazer relatórios. Por que ele escolhe? Porque ele é psicólogo e ele quer mostrar para o outro que ele é um bom psicólogo. O que ele estava querendo com isso? Ele estava querendo credibilidade quando ele fazia essa atividade. Ele estava querendo também a aprovação do outro. Qual que era o propósito? Aí ele pensou, nossa, meu propósito é puramente dinheiro. Puramente dinheiro. Qual que é o desejo dele com esse propósito? Aí ele falou, nenhum. E aí quando ele entendeu que a motivação dele ao realizar aquela atividade que para ele não era nem um pouco prazerosa, era só o dinheiro, ele falou, eu vou deixar de fazer. Porque eu vou arrumar outros meios de ganhar dinheiro. E ainda ele jogou pesado, ele falou assim, mesmo que eu tenha que procurar comida na lata do lixo para eu comer, eu não vou fazer esse relatório só por dinheiro. Porque isso não enriquece a minha vida e isso não enriquece a vida do meu consulente, do meu paciente, porque ele nem olha esse papel. Esse papel fica jogado em algum lugar. Ninguém tem acesso. Era só porque era um protocolo realmente que não ia resolver nada. E aí ele percebeu que ele estava na ganância, que ele queria dinheiro. Bom, ele queria a aprovação do outro para o outro pagar ele
e aí por isso que ele fazia aquilo que não era prazeroso. E como o dinheiro para ele, e aí ele fala assim, o dinheiro ele não é uma necessidade, ele é uma estratégia. Porque quando ele percebeu que ele não tinha desejo nenhum com aquilo, o que ele fazia com aquele dinheiro? Ele não tinha um desejo de comprar uma casa, um desejo de uma viagem, por isso que a motivação dele era dinheiro. Ele não tinha esse desejo, né, de usar esse dinheiro a algo maior. Então, ele parou de fazer. E pode ser que durante essa lista você comece a perceber coisas que você faz por outras motivações. E antes da gente fazer essa lista, eu quero contextualizar para vocês algumas motivações que pode ser que você tenha, que ela está tão oculta, tão oculta, tão oculta, que você não perceba. E que você pode, ao descobrir isso, mudar a estratégia. Então, eu vou voltar nessa tela, tá, gente? Que a gente vai fazer. Então, olha só quais são a energia que pode estar por trás das ações quando a gente escolhe fazer as coisas sem prazer. Pode ser por dinheiro, realmente. Pode ser por aprovação. Eu quero a aprovação do outro. Quero a aprovação da sociedade. Quero a aprovação do marido. Quero a aprovação da sogra, sei lá. Pode ser para evitar uma punição no trabalho ou qualquer lugar. Pode ser para evitar uma vergonha de algo ou de alguém. Pode ser para evitar a culpa, ou pode ser pela aquela sensação de tem que, deve ser. Essas são as motivações inconscientes que muitas vezes nos faz fazer coisas sem prazer. Então, ele fala que nós precisamos cultivar a nossa consciência de tudo o que está por trás das nossas ações. Faz sentido isso, gente? Uhum. Então, vocês tendo agora, são 6 motivações. Então, é importante, eu vou dar o quê? Uns 10 minutos para vocês fazerem essa lista. Érica, Oi, meu bem. a gente tem que pôr uma dessas no porque eu escolho ou o que eu quero? Então, na verdade é assim, eu vou voltar lá naquele quadro, peraí. Érica, eu tenho dúvida também. Pode perguntar. A atividade obrigatória que eu faço é pagar a conta. Certo. Aí, por que eu escolho? Porque eu sou obrigada, não tem como eu não pagar. Como que eu coloco essa escolha? Então, é porque assim, de qual conta você está falando? As contas básicas. As É contas... uma coisa que é obrigatória. Todo mês eu tenho que pagar. Eu Certo. gastando ou não, eu vou pagar alguma coisa. Entendeu? Certo, certo. Então tá. E vem cobrança em cima de cobrança. Então eu fico leve quando eu pago. Ah, tá. Porém, é uma coisa que é obrigatória, você não tem escolha. Nem água, luz, telefone, tudo isso eu usufruo. Então, eu estou pagando uma coisa que eu estou usufruindo. Você não poderia... tem como eu escolher não pagar. Mas você poderia não usar? Não tem como. Hã? Não tem como. Será que não? Para mim, não. Se eu não pago luz, eu não tenho internet. Ah, tá. Eu Então, não olha tenho só. energia, eu não tenho luz para tomar banho. Legal. O chuveiro não funciona. Então, legal. Um exemplo, tá? Tá. Então, olha só que legal. Você já falou por que você escolhe.
Então, atividade obrigatória, pagar as contas. Por que que eu escolho pagar as contas? Porque eu necessito. Ah, eu não achei essa palavra. Eu necessito. A minha necessidade é ter luz, ter um banho Entendi. quentinho. Porque você pode escolher não pagar a conta e tomar banho gelado e ficar na luz de vela. Ah, tá. Nossa, como que você é simples. Quê? Simples e direta. Como você é simples e direta. Pá. Porque você pode escolher. Você, Maravilha, eu não pensei assim. então, é isso. Você escolhe ter um banho quente, você escolhe ter internet, você escolhe ter um conforto. Entendi. Oi, quem mais perguntou? Sou eu, Suelen. Oi, Suelen. Como é que eu diferencio o que eu quero do meu propósito? Qual é a diferença? Por exemplo, Boa pergunta. eu quero, por exemplo, vamos fazer esse exemplo da Simone, tá? Atividade obrigatória, pagar a conta. Porque ela escolhe ter um banho quente, né? O que ela quer com o banho quente? Conforto, aconchego, né? Prosperidade. Qual que é o meu propósito em ter um conforto? Pode ser ter harmonia, pode ser ficar bem comigo mesmo, pode ser contribuir com a vida, porque se eu tomo um banho quentinho e chego em casa me sinto confortável, isso me faz repor a minha energia para o novo dia. Então, por isso que eu pago a conta. Porque eu preciso dessa energia renovada, eu preciso desse banho quentinho, eu preciso dessa internet para eu fazer o meu trabalho. Porque o meu propósito é continuar vivendo, é dar conforto para minha família, às vezes. Meu propósito pode ser... O propósito é sempre além, gente. É sempre a mais do que o conforto. Então, conforto, eu quero ter conforto. Só isso que eu quero. Qual que é o meu propósito com conforto? Eu posso escolher não ter conforto? Posso. Mas o meu propósito é bem-estar. Meu propósito é harmonia, é autocuidado. Por isso que eu pago a conta. E aí o que ele quer dizer com isso? Quando a gente faz essas perguntas básicas. Quando a gente encontra o propósito de tudo aquilo que a gente faz, o desejo por detrás de qualquer atividade que a gente faz, a gente sai da negatividade e entra para o prazer. Então, então, pode ser que agora a Simone vá pagar a conta dela com prazer. Falar assim, eu vou pagar essa conta porque eu quero meu banho quente. Quero a minha internet. Agora eu vou pagar mesmo essa conta. Entende? Nossa, que tudo. Amei. Érica, Oi, meu bem. Ai, que aula maravilhosa. Que leveza. Beleza. posso dar um exemplo para ver se eu fiz certo? Pode? Por exemplo, atividade obrigatória. Acordar cedo. Tá. Por que escolho? Porque eu tenho que trabalhar. O que eu quero? Honrar com meus compromissos. Certo. O meu propósito? Conseguir ter minha liberdade financeira. E o meu desejo? Por que você quer ter sua liberdade financeira? Deixar de ser julgada pelas minhas ações. Só que aí, Ações de comprar. então, só que aí você entrou no outro. Não quero ser julgada pelo outro. Tem alguma coisa errada aí. Porque a gente não pode fazer as coisas... Então, o que você está querendo? Aprovação. Lembra que a gente precisa ter consciência das nossas ações? Então, você Mas trabalha porque você quer ser aprovada pelo próximo.
Não quero ser julgada, quero ser aprovada, então seu desejo maior é a aprovação. No final de tudo, certo? Aham. Mas o outro também vai chegar, então, na mesma conclusão. Porque o outro é assim, ter que dizer sim para todos. Eu coloco como uma atividade obrigatória. Por que que eu escolho isso? Porque eu devo ser gentil com o próximo. Então, só que você está colocando devo, tenho que. Você tem que ser gentil com o próximo? Ou você escolhe ser gentil? É uma obrigação ser gentil? Você não pode ser grossa, mandar todo mundo a merda, se você quiser? Adoraria. Você pode. Qual é a consequência disso? Então, talvez eu escolha ser gentil, porque eu quero me sentir bem com as minhas ações. É interno. E, gente, toda vez que a gente faz algo dentro daqueles 6 itens, nós estamos no externo. Então, talvez você tenha que parar de trabalhar. Por que que muita gente vai para a rua, gente? Vai virar morador de rua? Porque não quer ter comprometimento, não. Não é por isso. É por quê? Porque a pessoa não escolhe ter a aprovação do outro. Ela decidiu enriquecer a vida dela sem querer que a esposa aprove, que a sociedade aprove. Ela não quer ser aprovada. É só a gente pegar aquele cara rico que o pai deu a faculdade de engenharia para ele, o que ele fez? Falou, não quero, vou morar na rua. E dar palestra aí à torta direita. Ele falou, não quero. Isso não é enriquecimento da vida para mim, ter tudo na minha mão. Eu quero descobrir o que é bom para mim, eu não quero. E ele foi morar na rua. Sabe, vocês já viram um morador de rua? Ele dá palestra, aparece toda hora no Reels e tudo mais? Não sei o nome dele, gente. Vocês já viram ele? Não sei, não tô lembrada. Eu vou mandar para vocês no grupo Nunca uma mensagem dele. Eu vou mandar. Ele era rico, pai e a mãe rico. Rico, rico assim, berço de ouro. Ele não trabalhava. Ele falou, não quero essa vida para mim. Porque agora eu não quero mais a aprovação do meu pai, da minha mãe, eu não quero dinheiro, eu quero uma motivação eu quero enriquecer a minha vida por mim mesmo. Vou morar na rua. Por que tem tantas pessoas morando na rua? Esses moradores de rua que a gente faz as doações e entrega para eles, todos eles têm casa. Todos eles têm família. A maioria. Tem engenheiro, tem advogado, tem bilíngues, tem jogador de basquete. Tem um cara lá na cidade, gente, jogador de basquete, famoso. Depois eu procurei ele na internet e falei, meu Deus, ele tá aqui mesmo, ele é famoso. O que ele tá fazendo morando na rua? Quando ele fez a lista das coisas que ele fazia sem prazer, porque ou por dinheiro, ou para agradar o outro, ou por medo, ou por culpa, ou por vergonha, falou, não vou fazer, não vou. Então, vou morar na rua. Na rua, para mim, é mais enriquecedor do que fazer essas coisas. Percebem, gente? Eu vou ficar em silêncio agora para vocês fazerem. Não precisam fazer a lista toda. Façam pelo menos aqueles 5 itens, aquele bombástico, aquele que você falou. Que por você não faria mesmo. E aí eu já ligo aqui de novo para a gente conversar, para vocês compartilhar, tá bom? Vou no banheiro rapidinho e já volto. Gente, tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim.
Tô preocupada com a Simone, ela falou que caiu. Sim, eu tô ouvindo também. Obrigada, Michele. Estão conseguindo fazer, gente? A Valéria tá meio parada ali. Estou fazendo. É que eu já fiz 2 e não tá me vindo nada na cabeça, assim, sabe? Nada que você faz que não seja não enriquecedor. É isso? Fora ficar vendo Instagram, ficar vendo rede social não enriquece ninguém. Coloca isso Fora também, isso. para você saber o propósito, para você mudar. Quem terminou, se quiser compartilhar, tá bom? Terminou, Michele? Para mim tá caindo, tá para vocês também? A conexão tá falhando. Eu não tô vendo, Simone. E vocês, meninas? Pra mim não tá caindo, não. Tá normal. Pra mim tá falhando toda hora. Tá Eu falhando? terminei. Pra mim tá. Ué. Para mais quem tá falhando, gente? Quem já pode compartilhar? Eu posso, Michele. Conta aí, Michele. Eu escrevi duas coisas. Tá. A primeira, atividade obrigatória. Organizar ou limpar a casa fora de hora. Tá. Eu escolho fazer por aprovação dos meus pais. Eita, tá um barulhinho aí, é o quê? É o seu celular? Tava vibrando aqui. Ah, tá. Ó, eu escolho fazer. Deixa eu começar de novo. Atividades obrigatórias. Organizar ou limpar a casa fora de hora. Certo. Escolho por aprovação dos meus pais. Uhum. Eu moro sozinha, mas eles vêm ficar falando, se intrometendo. Tá. E o que eu quero fazer no meu tempo sem ficar ouvindo crítica. O meu propósito, ter harmonia na casa e nas relações. E o meu desejo é ter autonomia. Peraí, então peraí. Quando você faz, você quer. Peraí, fala de novo, eu quero. Eu quero fazer as coisas no meu tempo, limpar e organizar, sem ficar ouvindo crítica. Certo. Então, por que que você está escolhendo a aprovação deles?
Isso é tão Porque- importante para você? É, eu sinto que é importante para mim. Então, na verdade, o que você quer Hum, é que eles tenham orgulho de você. sim, É que eles te elogiem. Entende? Se você escolhe fazer isso porque você quer a aprovação do seu pai e da sua mãe. Então, no fundo, o que você quer é que eles te elogiem. sim, Porque quando você coloca assim, meu propósito é ter harmonia na família, na casa na e casa, na família. então, na verdade, esse querer aí, ele tá desconecto. Então, porque assim, ó, se você, atividade obrigatória. É porque, assim, eu gosto de fazer, mas na hora que eu quero, não na hora que os outros ficam falando. Então, Entendeu? então, beleza. Então, o que te impede você não ter a aprovação deles hoje? Não é porque eu não faço e eles sempre criticam. Tudo bem. Mas por que E você quer que eles te aprovem? a crítica vinda deles, principalmente, me incomoda muito. Olha só, Entendeu? gente, olha só que interessante. Eu faço porque eu não quero crítica. Isso. Qual que é o prazer nisso? Nem. Nenhum. Então, você vai precisar escolher. Vou continuar fazendo isso só porque eu quero a aprovação do outro? Vou continuar? Ou eu vou que se dane? Por quê? O que o Marshall fala? Gente, às vezes a gente tem que falar, não vou fazer. Ah, você não vai me aprovar? Não tem problema. Eu me autoaprovo em fazer algo Ó, que eu quero. Eu deixo a minha casa bagunçada mesmo porque eu quero. E ok se você não me aprovar. A motivação não pode ser culpa e vergonha. Ah, eu tenho vergonha do que meu pai e minha mãe vai falar. Ah, eu me sinto culpada do que meu pai e minha mãe vai falar. Eu preciso fazer porque eu quero receber elogio. É diferente. ó, Não porque eu não quero ter vergonha, porque eu quero receber elogio. É uma outra motivação, é uma outra energia, entende? sim, Precisa rever. sim, Se você vai continuar nessa posição, entendeu? De fazer só para aprovação. sim. Porque às vezes. Porque eu moro Hã? sozinha. Então, E dá pra fazer, porque eu moro sozinha mesmo. É uma falta de posicionamento mesmo, né? exatamente. Ó, viu como a gente vai descobrindo as coisas da gente? Nessas atividades? Sim. Qual que é a próxima? A próxima é meio que parecido. Vamos lá. Ó, atividade, um atendimento profissional, né? Uhum. Fora ou na minha folga. Certo. Aí eu coloquei, eu escolho fazer às vezes, né? Eu abro Tá. exceção por aprovação do cliente ou da minha mãe, que eu trabalho com ela. E o que eu quero é atender nos dias e nas horas disponíveis somente. E o meu propósito é prestar um atendimento personalizado para cada cliente. E o meu desejo. Você misturou business aí com a motivação. Misturou um Qual? pouquinho. Do meu propósito? Por exemplo, qual que é a sua atividade? Atender fora do horário. Você escolhe isso porque você, de novo, quer a aprovação do outro. De novo, olha só, vai vendo o seu mecanismo, vai se olhando. De novo, quer a aprovação. Bem parecido.
Porque na verdade o que você queria era atender nos seus horários e pronto, certo? Sim. Só que ao Eu mesmo também tempo... Hã? eu faço um atendimento diferenciado e eu preciso que seja personalizado. E nem se eu quiser, não dá muito para fazer fora dos horários, entendeu? O seu desejo é entregar qualidade de serviço e fazer fora do seu horário não atende à sua necessidade. Sim, não. Tá? Me Ok. Ok. Por que que você não está atendendo à sua necessidade de novo? Eu coloquei a mesma coisa que eu te falei, por Não, aprovação. agora é outra questão, agora é outra pergunta. Por que, de novo, você não está atendendo à sua necessidade? Tem um mecanismo aí em você. Entende? Uhum. Que faça as coisas por aprovação. Aí Marshall, ele vai falar outras coisas. Ele vai falar, será que eu não me aprovo? E aí eu preciso da aprovação do outro? Será que eu acho que eu não sou merecedor? E aí eu preciso mostrar para o outro que eu sou, porque eu quero escutar isso do outro ao invés de mim mesmo. Entende? Sim. Mas e também, tipo assim, às vezes os clientes, quando pede para ser dessa forma, aí fala que se eu não fizer, que vai em outro lugar, não sei o quê. Aí, pelo dinheiro, às vezes eu faço também. Ah, tem um outro propósito aí, um outro desejo. Sim, Dinheiro. sim. Dinheiro. Ah, eu vou perder o cliente, então eu vou fazer. É, Então, aonde que enriquece? E aí a ideia dessa atividade, gente, é a gente descobrir o porquê que a gente faz. Porque tudo bem se você falar, eu faço por dinheiro e pronto. Então faz com prazer, já que é por dinheiro. Entendeu? Pega esse dinheiro e usa com sabedoria. Ou, não, eu vou fazer porque eu não quero me sentir culpada, eu quero sentir aprovação. Então eu vou fazer porque eu quero receber essa aprovação. Faça com prazer mesmo assim. Agora, se a aprovação do outro não é o suficiente para fazer vocês felizes, talvez a gente não tenha que fazer. Entende? sim. Entende isso, gente? Olha, eu vou contar um exemplo para vocês rapidinho que aconteceu comigo na viagem que eu fui, que eu falei para vocês que eu mudei a estratégia, já contei uma parte, né? Bom, fui para o Rio, minha mãe falou, vamos, eu não queria ir, vamos. Chegou lá, tinha algumas situações acontecendo, tipo assim, os passeios, né? A gente vai fazer isso, aqui tal disso, aqui tal disso, aqui tal disso, aqui tal disso, aqui tal... Falei, tá bom. Falei, gente, esse aqui eu acho que eu não quero ir. Ah, não, você vai. Eu tenho medo de altura. Elas queriam que eu fosse no bondinho. Eu morro de medo de altura. Eu fui no Cristo, quase que eu chorei, quase que eu me caguei nas calças, porque tem que subir um elevador e parece que não tem nada, parece que você vai cair, parece que você vai morrer, todo mundo gritando. Ah! Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E elas queriam que eu fosse no bondinho. E eu já estava quase indo para agradar, para aprovação dela. Só que aquilo começou a me incomodar, eu já comecei a ficar com cara feia, sabe? Tipo, respondendo, tipo, tá. Não tava mais com tanta energia. Aí eu lembrei do Marshall, porque eu estudei lá esse tema, porque eu ia vir na segunda-feira para poder trazer para vocês. Eu falei, não, gente, isso não enriquece a minha vida, passar medo. Aí eu chamei elas, falei, gente, seguinte, vem cá. Gratidão pela viagem, tá? Não sei o que, tá. Gente, eu tenho medo de altura. E ir com vocês nesse passeio vai me trazer um estresse que eu não gostaria de passar aqui nessa viagem. Eu posso acompanhar vocês na viagem, ficar lá embaixo, né? Eu pego meu computador, meu notebook, fico lá. Vocês vão ficar lá quantas horas? 5 horas? Eu fico lá com vocês, mas eu vou ficar no restaurante, vou fazer outra coisa e vocês vão fazer esse passeio, tá bom? Porque isso não cuida de mim, isso não enriquece a minha vida e eu acho que eu vou desenriquecer a de vocês porque eu vou estressar vocês, porque eu vou ficar lá segurando, vou ficar lá gritando. E se eu me jogo lá do bondinho? Porque eu sou dessas. Eu subo na altura, na escada, eu já quero me jogar, não sei, tem umas coisas estranhas. Aí elas, ai,
Nossa, é mesmo, a gente nem perguntou para você, né, se isso ia ser legal para você. Eu falei, não perguntaram. Gente, no final de tudo, deu tudo certo. Elas fizeram os passeios, fizeram as coisas, as aventuras delas que elas gostam, eu não fiz, e deu tudo certo. Então, eu não quis a aprovação de ninguém ali. E era minha mãe e minha irmã. Entende isso? Por que que a gente não se posiciona em falar, mãe, pai, a casa é minha, né? Tipo, eu vou fazer na minha hora. Por que que a gente tem medo de se posicionar? E aí vem outras perguntas. Será que eu quero só a aprovação do outro? Será que eu não aprovo a mim mesmo? Será que eu não me cuido o suficiente? Será que eu não tenho autocompaixão comigo? Entende de onde vem os nossos mecanismos de conflitos? Vem de nós. E aí eu pensei, gente, eu não sou responsável. A CNV, ela fala assim, você não é responsável pelos sentimentos do outro. O outro vai ficar estressado com você porque você não pôs o copo no lugar, é o sentimento dele, dela, a necessidade é daquela pessoa. Se você puder atender porque isso enriquece a sua vida, faça. Se você não puder atender porque isso entristece a sua vida, não faça. Com amorosidade, tudo com muita gentileza, com muita amorosidade. Entende isso, gente? No final da história, Sim, a mãe falou assim, sim. ai, obrigado por ter me alertado, porque da próxima vez eu vou fazer isso. Ela me agradeceu ainda. Ela poderia ter ficado com raiva, minha irmã também poderia ter ficado chateada, porque elas compraram o negócio e nem me perguntou. Eu falei, gente, desculpa, isso vai me trazer muito medo. Eu vou ficar com muito medo indo lá. Lembra falar de sentimentos? Eu tenho medo de altura. Ai, nossa, eu não sabia. Pois é, gente. Eu tenho muito de medo, eu tenho pavor de altura. Essa que é a verdade. Falei dos meus sentimentos. Eu tenho uma necessidade imensa de ficar com meu pezinho no chão. Se eu ficar na altura, eu me descompenso. Elas entenderam. Entende isso? Michele, eu gostaria que você revesse por que que você está só querendo a aprovação do outro, hein? Tá, vou ver sim. Importante você olhar para isso. Você está fazendo Tá, as coisas para enriquecer o outro aprovar, não para você própria, né? sim, é, Não sei, observa. tá bom. E como você pode me falar uma frase assim de como eu posso estar falando para o cliente que eu não vou mais atender fora de hora ou na minha folga? Uma Olha, frase com cliente, harmonia. eu gostaria de pedir, ou eu gostaria de falar para você que os meus horários são esses, e eu escolho fazer desse jeito porque o meu desejo é fazer um atendimento personalizado. E quando eu não faço o atendimento personalizado, eu fico muito triste com o meu trabalho, com a minha entrega. Eu Uhum, acredito que também você não vai receber o melhor de mim. Então, se for possível para você, agende no horário que eu tenho disponível, ou vamos ajustar juntos um melhor dia, um melhor horário dentro daquilo que não é possível para você, para que eu também possa entregar o meu melhor. sim, Porque não é esse o seu desejo? Trazer um atendimento personalizado, diferenciado para o cliente? sim. Quando você não faz isso, no seu horário, você não consegue atender esse propósito? Não, não consigo. Então, você tem que explicar isso para ele. Tá. É E simples. também, né, no que eu já programei para me fazer na minha folga, né? Porque, às vezes, abrir a exceção para um, para outro, faz parte. Agora, Sim, se você não vai entregar o que você quer entregar, aí ele precisa saber, eu não estou conseguindo entregar. Não vou conseguir se eu fizer nesse dia, nesse horário.
né? É Uhum. importante para mim o descanso, porque, sei lá, faço massagem e se eu faço na minha folga, não vou ter tanta força, né? Eu tiro folga por causa disso, enfim. Honestidade, lembra? Integridade. O Marshall, ele sempre fala, a harmonia, ela vem através da honestidade. Ela vem através da integridade. Quando a gente é íntegro com as pessoas, honesto, a gente cria harmonia nesse ambiente, Sim. entende? Que cliente que não vai querer que você faça o seu melhor? Vai querer que você faça meia boca, se você falar realmente, né? Uhum. É isso. Sim. É por causa que tem um cliente específico, né? Que eu já falei os horários, falei assim, bem de forma harmônica, né? Falei os horários que eu poderia estar disponibilizando. Até falei uma outra opção para ele, mas mesmo assim ele não quis. E fica insistindo em que eu atenda quando eu estou na folga, sendo que eu já deixei bem claro que é minha folga. Os dias que eu estou disponível e os dias que é minha folga. Depois, Aí, nos depois outros. mas tá, amanhã você me manda a mensagem, que aí a gente pode elaborar melhor essa conversa, já que ele está insistindo, entendeu? Uhum, Aí eu te ajudo, tá? tá. Obrigado, Mei. Obrigada eu. Quem mais pode compartilhar? Posso falar? Pode? Eu listei aqui 2 atividades obrigatórias que eu não tenho prazer em fazer. Leituras diversas, tanto para questões de trabalho, quanto, né, até para ler o livro da comunicação não violenta é um pouco empurrado. Imagina, e é uma leitura tão prazerosa. Uhum. Mas é uma dificuldade que eu tenho, assim, tenho muita admiração quando eu vejo pessoas que devoram livros, assim, um atrás do outro. Eu não consigo me concentrar e tirar um tempo do meu dia, um horário, para fazer leituras que eu gostaria de fazer e não faço. Uhum. Enfim, porque eu escolho me aprimorar, me aperfeiçoar. Uhum. Conhecimento, atualização. Meu propósito, me tornar uma pessoa culta, com conteúdo, ter assuntos interessantes. Meu desejo, me sentir mais útil no meio que eu convivo através do conhecimento aprendido. É isso. Então, a leitura vai te trazer você ser culta, você ter mais convivência. E aí, você tendo essa visão, como é olhar agora para a leitura? Eu olho com bastante importância e necessidade. Legal. Mas ela é uma necessidade, é uma atividade obrigatória hoje para você? Você olhando o seu desejo Olhando do final. jeito que eu coloquei, não vejo como obrigatória, desse modo como eu coloquei aqui no exercício. Se eu conseguir interiorizar isso, né? Essas palavras que eu coloquei, Isso. aí eu não reconheço como algo obrigatório. Isso. Desse modo. Isso. É isso. É você interiorizar. Se você não interiorizou, é porque ainda tem alguma coisa aí que não está certo. Qual que é o próximo? Atividade doméstica, passar roupa. Tá. Então, porque eu escolho a minha motivação. Contribuir com uma tarefa importante para o lar. O que eu quero? Boa aparência, capricho. Tá. Propósito, bem-estar, autocuidado, cuidado com o outro. Uhum. E o meu desejo, sentir valor no que eu faço. Peraí, quando você coloca bem-estar, sair alinhada na rua, beleza. Agora, sentir valor, o seu desejo em passar roupa é se sentir valorizada ao sair na rua, é isso? Ou depois que a roupa está passada? No ato, no reconhecimento do ato. Quem? Você quer que quem reconhece? Meu marido. Ah. O que eu passo para mim, para ele. Né?
Porque olha só que interessante. Eu faço porque eu quero bem-estar, mas eu também quero o reconhecimento do outro. E se não vier? Aí é que tá. Nem sempre vem. Ele tem o mesmo propósito que você, sair bonito, sair alinhado, sair perfumado? Uhum, Será? uhum. Então, Sim, beleza. Então, olha só que interessante quando a gente vai fazendo essa atividade. Quais outras estratégias você pode adotar para continuar mantendo o seu propósito, que é bem-estar? A mesma atividade, passar roupa. Ou ter roupa passada, não sei. Que outras? Como? Que outras o quê? Quais outras estratégias? Então, Estratégia. estratégias? O que você faz? Você é que passa. A estratégia é A estratégia é eu passar para faxineira que vai lá em casa passar. que mais? Uma, por exemplo. Uma. Que mais? Ah, Estender melhor a roupa? Para ter que passar menos? É uma outra estratégia. Comprar uma máquina de secar, que tem muita roupa que não precisa nem passar, já dobra direto, é uma outra estratégia. E aí, o desejo central nunca pode ser a aprovação do outro, porque senão a gente não mantém. verdade. Quando eu fiz essa atividade a primeira vez, eu coloquei passar roupa, porque eu escolho sair desamassada, né, gente? Eu não gosto de ter aquela aparência ruim na rua. E aí, quando eu percebi que o meu propósito era realmente ser uma pessoa elegante, não pesou mais passar roupa para mim. Às vezes eu não consigo passar do jeito que eu quero, mas aí eu comprei, sabe o quê? Uma máquina de secar. Então eu bato bem, eu mudei a estratégia, eu bato bem as roupas. Depois que saiu da máquina de lavar, eu bato. Fico lá uns 10 segundos. Tchá, 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 tchá. Mas que é isso? Eu tô batendo a roupa. Bato. Enfio ela meio que aberta. Deixo ela girar. Na hora que termina, apita, eu tiro. Ela tá quente, eu vou dar. Mudei minha estratégia. E outra coisa, Érica, que eu reconheço nessa minha atividade, eu sou uma pessoa perfeccionista, então, se eu pego uma coisa para fazer, eu tenho que fazer bem feita. Então, é assim, eu levo horas passando roupa. E um dia desses eu fiz um experimento, pedi para a faxineira, né, que vai lá em casa, passar para mim, né? E ela fez assim num instantinho, tipo, acho que não levou uma hora para passar o mesmo tanto que às vezes eu passo. E aí eu falei, por que que eu não sou assim mais prática? Por que que eu tenho que ficar ali tentando fazer o melhor em algo que talvez nem precise tanto, né? E eu tenho isso às vezes com outras coisas também. Parece que você está se cobrando. Parece uma cobrança aí pessoal. Por isso que você demora muito. Talvez seja uma exigência de algo. Porque assim, ó, o que que essas atividades mostram pra gente? Se eu exijo de mim, eu exijo do outro. Por que que eu tenho que ser perfeita na passação de roupa? O que que eu estou esperando o que que eu estou esperando do outro também? Eu estou esperando essa perfeição? Uhum. Entende? Muitas vezes. É um mecanismo nosso. Que ok, às vezes faz parte da sua harmonia ter as coisas ali tudo alinhado. Ok, às vezes faz parte. Gente, a minha pia tem que estar assim de um jeitinho, que quando ela não tá, eu falo, meu Deus do céu, quase tenho um ataque de pelanca. E eu oro a Deus, eu falo, Senhor, tira essa necessidade de mim, de querer tudo alinhado, pelo amor de Deus, eu convivo com mais 3 pessoas. Senhor, tira isso, por que que eu quero as coisas desse jeito? Eu não sei por que que eu tenho esse mecanismo também. É uma exigência minha, eu acho bonito, a estética. Eu gosto da estética das coisas, né? As outras pessoas não. Lavou ali, passou o rodinho,
Se tem umas pocinhas d'água ali, ó, sabe quando passa o rodinho, ainda fica umas pocinhas, umas listras? Ninguém passa o pano, não, gente. Eu vejo aquilo, aí eu falo, ai meu Deus, tem que passar o pano. Eu fico nervosa. Aí eu vou lá, passo o pano e enxugo, passo de novo. Eles, pra que você tá lustrando isso? Eu falo, gente, tem que estar tem que estar reto, não pode estar esse pingo de água. A gente chama isso de toque. É meu. Mania. Beleza, isso é mania. E aí a gente precisa olhar, por que que eu tô fazendo isso comigo? Por que que eu tô exigindo tanto de mim assim? Por que que eu não posso me dar um relaxamento? Por que que eu não posso me permitir fazer as coisas mais leve? Qual é esse mecanismo? Por quê? E aí é investigação, é investigação, é investigação. Porque assim, harmonicamente, ela vem nos ajudar a gente a conviver com a gente harmonicamente. Ô, Érica, Oi? é a Simone. Eu sou dessa forma. Eu sou autoexigente, minha pia é impecável. E eu não durmo com pia suja, eu não saio, deixo coisa na pia, eu não suporto. E quando eu saio, eu fico incomodada onde eu estou, lá da rua. Para mim é insuportável. Então. E eu vou na casa das pessoas, no lugar que eu vou, se eu puder lavar, se tiver sujo e eu puder lavar, eu lavo. Mas não sinto que é toque. E eu fico muito bem quando eu lavo. Entendeu? Então, assim, para mim isso não é incômodo. Para mim é normal. O problema, Simone, isso normal dentro de mim, entendeu? o problema não é quando você só tem a sua autoexigência e você está na sua casa, você vai lá, lava e pronto. O problema é que quando a gente se trata... Então, o que a CNV vem trazer para a gente? Quando a gente se trata nessa autoexigência, a gente trata o outro assim. Pode ser que você vá na casa da sua irmã e você vai falar, pelo amor de Deus, limpa essa pia direito. Você vai ficar possessa. Você vai exigir. Não, isso acontece com a Michelle. Então. É o que ela fala, que a gente vai lá e cobra dela, porque a gente educou ela para fazer dessa forma. Eu e o pai dela é dessa forma, a gente faz as coisas. A casa do pai dela é impecável. É mais limpa do que a minha ainda. E eu faço isso também, mas hoje eu faço isso por prazer. Você quer me dar um livro para ler e uma pia cheia de louça para lavar? Eu prefiro a pia cheia de louça. E eu vou ficar tão bem, você não tem noção. O livro talvez não vai me trazer esse prazer. Eu estou falando assim, no sentido figurado, para você sentir o tamanho que é para mim. Entendeu? E olhar para hoje eu consigo ir na casa das pessoas. Na Michelle, não, mas eu já estou evitando até ir lá. Você mas pode ir, mas é só aí. você não se tiver, eu viro, eu respiro. Ainda bem que... Ai, que ótimo. Ai, que tudo. Eu amo isso. Você respira fundo. Não te pertence, Simone, isso não é seu. Então, deixa lá com quem é dele, entendeu? Mas, Simone, eu entendi o que a Érica quis dizer. Porque minha família é assim. Eu tenho 2 tias que elas são... a gente fala que elas têm mania por limpeza. E elas são igual você, igual a Érica. Eu tenho uma tia que a filosofia dela para a louça é não... E se eu tiver um piripaque dormindo e eu morrer, e aí a minha casa enche de gente, vai olhar para minha pia vai estar cheia de louça suja. Eu já pensei assim. E aí eu vou estar lá morta, eles vão falar o quê? Mas se você parar mesmo para analisar a situação, você está fazendo isso. Deu um ataque. Deu. Conectou. Gente, mas isso a gente tem que entender é o seguinte: é uma necessidade nossa de organização, de limpeza, de deixar as coisas, de estética, né? De harmonia.
O único problema é a gente não querer exigir que o outro tenha a mesma necessidade que a gente. Era isso que eu ia falar. Por quê? Porque elas, Ter por terem cautela. esse hábito, elas acabam indo na casa das outras pessoas e repara, porque é tão comum para ela fazer isso dentro da casa delas, é um hábito que elas já têm, que elas acham isso incabível das outras pessoas não fazerem. Então, se ela vem na minha casa, ela vai encontrar a pia suja, o chão sujo, a casa bagunçada, cheia de pelo, e elas vão reparar. Entendi. Eu- E E comentar, né? vão fazer o quê? Julgar. E aí, o que Exatamente. acontece quando É, acontece o julgamento? Conflito. É. Contanto que a minha mãe, ela não é assim a louca da limpeza. Mas ela deixa muito mais limpo e organizado do que eu. Eu confesso, eu tenho preguiça. Então, quando eu tenho preguiça, eu não faço. Mas também quando me dá esses 5 minutos, eu pego para limpar do teto ao chão. Mas elas não. Se elas querem, elas fazem. Se elas não querem, elas também fazem. Se elas estão mal, elas estão limpando. Por quê? Porque não é algo que se tornou apenas por prazer. É meio que uma obrigação. Então, quando elas vêm na casa da minha mãe, tudo, qualquer coisinha assim é motivo de comentário. E aí acaba surgindo atrito. Por quê? Porque aqui é a casa da minha mãe, ou é a minha casa, não é a casa delas. Então, assim, é esse ponto que a Erika comentou aquela hora, sobre ser algo Porque, entendi. prazeroso. porque vamos pensar, Aham. o que poderia acontecer de harmonioso se a Simone fosse na casa da Michelle e não verbalizasse a exigência da sua necessidade? Então, a Simone tem uma necessidade, coisas organizadas. Isso enriquece a Muito. vida dela, sua vida, Sim. certo? Uhum. É seu, coisa sua. Aí você chega na casa da sua filha. Você olha aquilo que não enriquece a sua vida. Como seria conviver sem falar sobre isso? Porque pode ser o seguinte, pode ser que você escolha nunca mais ir lá. Não quero ir num É o que lugar que eu não me faço. enriquece a vida. Eu evito ir. Eu evito ir para não entrar em atrito. E quando ela vem para minha casa, que ela come aqui, a regra da casa, aqui não falta comida, pode comer. Lava a louça. A pia tem que ficar limpa a hora que sair da cozinha. Independente de eu lavar ou ela. De preferência, se ela comeu, ela vai lavar. É a regra e pronto. E ela aceita. E ela vai para casa, antes de ir para a casa dela, ela lava a louça que ela comeu. Então, assim, para mim, tá bom. Eu não estou me sentindo mal por isso. Antigamente, quando eu era casada com o pai dela, eu acho que ele que trouxe isso assim no convívio. Vamos pensar assim. Quando a Michelle começou a crescer e eu percebi que a gente estava em demasia nessa autoexigência, eu comecei a fazer terapia. E a terapeuta falou que a gente tem, quando a gente está com essa limpação fora, é alguma coisa que a gente está querendo muito limpar dentro e não consegue. Aí a gente projeta para fora. Então, a partir do momento que eu descobri isso, eu comecei a olhar para dentro e fui melhorando. Eu creio que hoje, pode a Michelle até complementar aqui, eu melhorei muito nessa autoexigência. Eu até relaxo um pouco, entendeu? Mas eu ainda tenho meus quis. Eu não gosto que ninguém deita no meu travesseiro. Meu travesseiro é meu. Eu tenho minhas frescurinhas, entendeu? Eu não gosto de cheiro na casa, no banheiro. Eu lavo o banheiro todo dia. Então, assim, para mim, tá ótimo. Se o banheiro estiver limpo, maravilha. Eu limpo. E eu não exijo que os outros limpem, eu limpo. Só que eu não quero que ninguém suje. Aí fica difícil. Se é na minha casa, no meu salão, então, assim, às vezes eu limpo o salão, se for um dia de movimento, 3 vezes no dia. Não usa, né? Aí, se o negócio foi feito para usar, como é que não usa? Mas eu tá com cheiro e eu não gosto. Eu vou entrar lá e vou lavar de novo, sem problema. Se eu tenho tempo, eu lavo. Na semana que vem, a gente vai aprender como expressar raiva.
Porque a raiva, ela precisa ser expressada. Quando você tem uma necessidade sua que não está sendo atendida, isso te traz um sentimento muito forte. A gente precisa aprender a expressar com elegância. Não é segurar ou gritar. Porque ou a gente grita, ou a gente cala. Não, você pode falar, eu estou furiosa. De vez em quando eu olho para minhas filhas, aí eu arregalo o olho. Érico, não Aí- precisa abrir a boca, né? Aí eu falo, gente, eu estou furiosa agora, eu estou com muita raiva. Assim, eu estou com muita raiva. Não falem comigo agora, tá bom? Porque eu não gostei do que aconteceu. Aí elas, tá. Eu expresso a minha raiva. Só que antigamente eu xingava. Hoje eu olho, quando eu não gosto de alguma coisa, arregalo meu olho e falo, eu estou nervosa. Não fala comigo. Ontem foi um dia. Falei, gente, eu estou na minha TPM. Eu vou ciclar amanhã. Por favor, não fiquem fazendo várias perguntas, porque eu hoje estou impaciente. Ai, tá bom, mãe, eu sei como é, né? Aí a outra, eu sei como é, né? Eu também fico assim, né? Ah, eu falei, você fica. E aí a outra pequenininha, ai, eu vou ficar assim também, será? Eu falei, ai, não sei. Ah, mas tá bom. Expressei, gente, harmonicamente. E a gente precisa aprender isso. Maravilha. Firmeza. Gente, não vai dar tempo de olhar todos os. Alguém quer compartilhar assim muito para poder entender essa atividade? Quem quer compartilhar assim, tipo, eu quero. Que ainda ficou com alguma dúvida? Para a gente fazer o último slide. Alguém? Não? Então, vou passar, gente. Então, fiquem sempre atentas. Qual que é a motivação de vocês? Qual é a energia que está por trás? Dinheiro? Aprovação? Evitar punição? Vergonha? Culpa? Dever? Nenhuma, Marshall fala, nenhuma dessas motivações, dessas energias vai enriquecer a sua vida. Se você estiver agindo por dinheiro, por aprovação, por punição, vergonha, culpa,